Só deixa eu encontrar aqui a pasta da teoria da contabilidade. Aqui já estava ali aparecendo nos documentos. Aff, agora não sei onde que fica. Acho que é aqui. Deixa eu ver uma pasta nova. Explorador de arquivos. Vamos lá. O que mais? Deixa eu ver se está direitinho. Só passar. Que hoje está meio lento. Peraí, eu coloquei teoria da contabilidade de custos. Isso aqui tá errado. Agora sim. Vocês vão ficar ouvindo um barulho aqui de ventilador por trás, mas é porque realmente tá quente pra caramba, então eu vou deixar ele ligado, tá? Espero que não atrapalhe muito no vídeo. Beleza, pessoal, então vamos começar. Acho que já foi bonitinho. Já foi, beleza. Então, pessoal, sem perda de tempos, vamos começar aqui a nossa aula de teoria da contabilidade. Revisão para a prova, para a segunda prova de teoria da contabilidade 1, que nós vamos ter aqui. E, bem, os conteúdos passados, né, foram estrutura conceitual, a contabilidade, princípios e regras, e as características qualitativas das demonstrações contábeis, beleza, pessoal? Então, esse vai ser o conteúdo dessa nossa prova e vamos começar então aqui pelo contabilidade, princípios e regras, para entender aí como que foi o processo o processo de alteração da contabilidade antes de regras para os princípios contábeis, beleza? Então, primeiro de tudo, nós temos que saber quais são as características tanto dos princípios quanto das regras, o que cada um significa e qual seria a diferença dos dois, beleza? Então, nós temos o que nos princípios? Os princípios são orientações de caráter geral,
são normalmente concisas e capacidade de julgamento pelo aplicador. Já nas regras, elas são de caráter específico, normalmente detalhadas e não capacidade de julgamento. Então, pessoal, orientação de caráter geral, ou seja, é algo que pega é como se fosse uma definição ou um julgamento para uma grande gama de informações, né? Seria algo desse tipo. Enquanto o caráter específico da regra é que ela vai especificar exatamente qual termo vai acontecer tal situação. Tem esse tipo de sentido quando a gente está falando na regra. Já normalmente concisa significa que o nosso grupo de indivíduos, contadores, no caso lá que foram fazer a nossa estrutura conceitual, eles foram, e inclusive com com o próprio apoio dos contadores, né, que estudam e trabalham nessa área, vão dizer, ó, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, o nosso julgamento precede para esse lado, e enfim, se torna conciso nesse sentido. Já normalmente detalhado porque, como eu tinha dito, né, são regras, então elas devem ser detalhadas para que nenhuma brecha fique na lei, beleza, pessoal? E nós temos também a capacidade de julgamento pelo aplicador, que no caso, por princípios, você agora tem aquela responsabilidade que a regra tinha, né? Ou seja, na regra, você só apenas precisava seguir o que estava sendo dito, e você não tinha responsabilidade nenhuma. Se fosse bom ou ruim, o que importa era que você estava fazendo o que estava escrito em lei. Já na contabilidade por princípios, você vai estar trabalhando com princípios propriamente ditos, ou com julgamentos, com fatos. Você vai dizer se algo é bom ou ruim para a empresa na situação que tiver, né? É claro que eles vão seguir lá os seus pronunciamentos técnicos, porém, quando existe a capacidade opinativa do contador, aí vai caber a ele escolher o melhor método. Mudança, quando ocorre? Então, pessoal, essa grande mudança na contabilidade, ela vai ocorrer em meados de 1929, lá no crash da Bolsa de Nova York. Inclusive tem no livro de Ben Howard, eu acho que esse é o nome do cara, que está falando sobre isso bonitinho. Se você quiser ler mais, eu vou deixar lá na descrição, que eu vou alterar no vídeo e aí eu coloco o livro dele, que inclusive tem uma citação no livro da Sinaia e alguma outra coisa assim. Enfim, ocorre aqui em 1929, e uma das coisas que foram relatadas pelos investidores e pela sociedade geral da época era a ausência de qualidade nas informações contábeis. E outra coisa também que é importante saber é que não existia ainda um consenso. Existiam várias empresas, já existia a Bolsa de Valores, porém não existia uma ordem ou uma regra específica para que todas as empresas elas seguissem, né? Cada uma tinha uma maneira diferente de trabalhar com as coisas, e acabou que dava em problemas, em distorções e, enfim, esse tipo de coisa. E após isso, vai buscar por princípios contábeis que aumentasse a confiança das informações, ou seja, a partir dessa desinformação que foi gerada, agora não, vamos parar com isso e vamos começar a trabalhar direitinho com informações que sejam úteis para a tomada de decisão, beleza? Aí vem os GAP, que já são órgãos, ou que já são, na verdade, normas que já estão internacionalizadas, né, que são Generally Accepted Accounting Principles. Eles correspondem às IFRS, né, que são a International Financial Reporting Standards, que é o órgão internacional de contabilidade que vai regular a contabilidade internacional, e ele vai orientar a preparação das demonstrações contábeis. Então, nele vai estar todas essas regras para que todos os países que se aderiram sigam os mesmos passos, né? E aqui no Brasil, a adoção dos GAP vai acontecer em 3 fases. Em 1981,
vai ocorrer a emissão de 16 princípios contábeis pelo CFC. Em 1993, com a resolução CFC 750, vai ocorrer a emissão de 7 princípios fundamentais da contabilidade. E em 2010, vai ocorrer a convergência às normas internacionais que se tornaram e se tornam, né, apenas princípios contábeis. Antes era princípios fundamentais da contabilidade e agora eles se tornaram apenas os princípios contábeis. Isso aqui eu deixei destacado, né? Por quê? Porque teve uma questão que perguntava exatamente isso, que falava que em 2010 eles eram princípios fundamentais da contabilidade. Agora, na verdade, só são apenas princípios da contabilidade, beleza? Então, vamos aqui para as características da contabilidade por princípios. Bem, a base dele é a estrutura conceitual, ou seja, todas as regras, todos os julgamentos, tudo que for em relação a como se trabalhar pela contabilidade por princípios estará na estrutura conceitual, beleza? A produção de informações, sempre eles tentam buscar trazer informações relevantes. O registro e a avaliação é com base em característica qualitativa, ou seja, eles estão sempre buscando, né, a qualidade da informação. Inclusive, uma das características da contabilidade por princípios, que é a primazia da essência sobre a forma, que a gente vai ver um pouquinho mais depois, beleza? E a capacidade de julgamento profissional, como eu também tinha dito anteriormente, lá nos nossos primeiros slides, que agora realmente nós temos que ter a nossa capacidade de julgamento para as situações que ocorrerem no nosso dia a dia como contadores, beleza? Então temos aqui duas passagens importantes, né, que eu destaquei aqui também para que fique na memória, que é de Schipper, que a divulgação financeira seja relevante para os investidores, e Dantas, as normas baseadas em princípios não determinam como fazer, e sim como decidir o que necessita ser feito. Então, essa é a grande sacada, é que agora a contabilidade por princípio, ela vai dar aquela base para você decidir como vai ser feito, beleza? E ali, no finalzinho, as diretrizes para o julgamento profissional. Bem, as críticas em relação à contabilidade por princípios são a subjetividade do julgamento profissional, aumento da probabilidade de gerenciamento de resultado e a perda da possibilidade de comparação. A subjetividade do julgamento profissional, ela decorre do quê? De que, beleza, pode entrar em consenso os contadores? Pode, mas pode também acontecer em casos que um pensa de uma maneira e outro pensa que para a entidade seria uma outra forma. Então, pode ocorrer aí uma subjetividade do julgamento profissional em relação a o que ele acha melhor e que, consequentemente, também vai levar aí a aumento da probabilidade de gerenciamento de resultado. Ou seja, ele pode se modificar mais para cima ou mais para baixo, dependendo de como a administração e, enfim, as demonstrações vão ser julgadas, beleza? E também a gente vai ter a perda da possibilidade de comparação entre entidades, né, no caso. Por quê? Porque agora, assim, em alguns casos também, né, que você, por ter um contador que está trabalhando de uma maneira, está pensando de uma maneira diferente, pode ser até no mesmo ramo empresarial, pode ser que em outra empresa que trabalhe com outro contador tenha uma maneira distinta de pensar em relação a algumas coisas que podem parecer muito distintas à maneira na qual foi feita as demonstrações contábeis desses dois indivíduos, beleza? Aqui nós temos a diferença então entre o modelo IFRS e o modelo legalista, ou seja, o modelo por princípios e o modelo por regras, né, legal. Então, quais seriam elas, né? A característica do modelo IFRS é que ele é baseado em princípios, como vimos anteriormente. Common Law, ele advém de países Common Law, e é por isso que ele é tão ligado a essa questão de julgamentos, de que a pessoa ela pode, a partir dos princípios, trabalhar com a informação na maneira na qual ela vai achar melhor,
e a prevalência da essência sobre a forma, né? Que você vai estar sempre buscando a qualidade da informação em detrimento só do que é o fato legalmente dizendo, né? Ou seja, imagina que você tem ali o leasing, né? Que até vai ser citado depois, mas eu já vou adiantando. Que pode mascarar, o leasing, ele pode mascarar um contrato de compra e venda de ativo, né? Então, ele vai querer falar o seguinte: olha, você tem que dizer o que realmente está acontecendo ali na empresa, né? Você tem que colocar lá por notas explicativas, enfim, de alguma maneira você tem que mostrar que essa decisão vai afetar a sua empresa e as suas demonstrações contábeis, beleza? E ali na contabilidade, na característica da contabilidade por regra, é que são normas detalhadas, sem relações com a estrutura conceitual e baixa necessidade de julgamento para aplicação. Então, as normas são detalhadas porque vão ser inúmeras possibilidades e você só pode fazer o que está escrito em lei, sem relações com a estrutura conceitual, que não vai ter uma estrutura conceitual, é só seguir o que está dito lá na Constituição, beleza? E baixa necessidade de julgamento para aplicação, porque você simplesmente tem que fazer, só entender o que está escrito na lei e fazer bonitinho. Basicamente é isso. Bem, então eu deixei aqui um textozinho interessante para até frisar. Eu vou ler aqui, enfim. Com a adoção da contabilidade orientada por princípios, o contador passa de sujeito passivo para sujeito ativo na hora da demonstração contábil, necessitando julgar, quando necessário, qual é a melhor forma de trazer as informações contábeis para os usuários externos. O contador, por normas, apenas necessitava verificar o que era dito em regra, e agora necessita entender e julgar quais serão os melhores métodos de se trazer essas informações. Então, é aquela questão que agora nós somos julgadores, nós não apenas seguimos o que é dito no papel, nas regras. A gente tem que entender e julgar da melhor forma as nossas informações. Beleza, aqui é o modelo legalista, e aqui já vem falando sobre as críticas, porque a gente já tinha falado dele anteriormente. E aqui as críticas são regras incompletas levam a registros inadequados, ou seja, imagina que abriu um novo setor completamente novo no mercado, né? Não existe na regra. Os legisladores ainda não fizeram as leis para isso. Então, você não vai ter como escrever adequadamente essas regras e leis, enfim. Você não vai ter como adequar a sua empresa à realidade que é. Então, teriam distorções, enfim, esse tipo de coisa. A inflexibilidade de normas não permite adaptações, que ela foi criada, está lá, você tem que seguir. Independentemente de sugestões, ou enfim, teria que esperar os legisladores mudarem a lei até você conseguir trabalhar com essas adaptações novas, né? E limita a qualidade da informação contábil, porque você simplesmente só pode seguir o que está sendo escrito em lei, você não pode fazer nada mais disso, beleza? Então, a gente encerra aqui princípios e normas princípios e normas, né? E agora vamos entrar em princípios contábeis. Antes, só deixa eu ver se tem algum comentário. Não sei se vai ter algum. Beleza, não tem nenhum. Cadê? Tá, só queria ver aqui. Vamos então começar com o nosso segundo assunto, que são os princípios contábeis. Os princípios contábeis são o quê? São orientações de caráter geral, são normalmente concisos e que possuem capacidade de julgamento pelo aplicador. Você percebe, né, que é basicamente a definição que a gente colocou lá atrás, né? Que você tem que entender o que é um princípio para falar sobre os princípios da contabilidade, beleza? Bem, o objetivo dos princípios contábeis são do quê?
servir de orientação para o exercício da contabilidade, incluindo todas as suas funções: identificação, registro, mensuração e evidenciação. Eles são contidos na estrutura conceitual e emitida pelo CPC e referendada pelo CFC. Então, é disso que os princípios eles possuem, né? Ou que eles tentam trazer, que é de servir como uma orientação para todos que necessitam da contabilidade, de produzir contabilidade. Então ele precisa ter essa base que os princípios vão trazer a ele. Quais são os princípios? Nós temos aqui o princípio da entidade, da continuidade, da oportunidade, do registro pelo valor original, o princípio da competência e o princípio da prudência. Da entidade, do que ele fala? Ele fala primeiro, né, qual é o objeto da contabilidade? É o patrimônio. Isso é bem importante. Ele também fala acerca da autonomia patrimonial, que no caso quer dizer o quê? Que o patrimônio da empresa não vai se confundir com o dos sócios, né? Eles não podem fazer isso, porque caso contrário traria em distorções já nas demonstrações contábeis. Aqui a diferenciação do patrimônio particular, do universo dos patrimônios existentes. E bem, o patrimônio da empresa não se confunde com os dos sócios. Aqui na verdade até ficou meio repetido, mas essa é a grande questão. A entidade é uma coisa e os sócios são uma outra coisa, né? Pessoa jurídica, pessoa física. A empresa é uma entidade, os sócios são outras entidades. É isso que a entidade quer, o princípio da entidade quer falar. O princípio da continuidade fala o seguinte, que a entidade continuará em operação no futuro, ou seja, que ela sempre vai prever que irá continuar a funcionar no futuro, em um futuro indeterminado, e a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta a circunstância. Estou estudando sim, agora para de encher meu saco. Então, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância. Então, quando uma empresa está em descontinuidade, certamente afetará o patrimônio. Então, é importante para o investidor saber se a sua empresa vai continuar em exercício ou não, né? Porque isso, tipo, quem é que quer investir em uma empresa que está sendo fechada? Ninguém. Enfim, o princípio da oportunidade ele está relacionado ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais. Então, ele quer falar em relação à produção de informações íntegras e tempestivas. O que quer dizer? Íntegras é que elas sejam completas, neutras e livres de erro, que é uma das características, né? Que inclusive a gente vai mostrar um pouquinho melhor depois. E tempestivas, que também é uma outra característica de velocidade que seja utilizada e que seja demonstrada assim que possível para as nossas demonstrações contábeis, para que elas sejam úteis para a tomada de decisão. Do registro pelo valor original, fala do que? Deve se registrar pelo valor original da transação, ou seja, você não pode alterar, por exemplo, subiu a moeda, então você não vai poder alterar o valor delas caso ela suba ou desça, por exemplo, agora que o dólar só sobe, entendeu? Então você não pode comprar um produto e alterar o valor do produto em si. Você tem que criar lá uma contazinha que dependendo da situação que ele estiver trabalhando, você vai criar ela, né? E tem seus respectivos CPCs, caso você queira estudar melhor cada uma dessas situações, beleza? Então, tem que ser o registro em moeda nacional e os fatores que alteram o valor, né? Aqui, então, estou citando os fatores que podem ocasionar na modificação, na alteração do valor original, mas continua original, só que você vai criar uma conta de provisão ou de bônus, enfim. Então, vamos lá. Temos o custo corrente, que é o custo atual do ativo, que é o atual, seria no caso a data e o período das demonstrações contábeis. O valor realizável, que poderia ser comprado e vendido. O valor presente, o quanto um ativo vai me gerar no curso normal das atividades da entidade. O valor justo,
valor que duas partes negociam para compra e venda do ativo em transação sem favorecimentos, e a atualização monetária, que a gente tinha dito antes, né, que é a alteração do poder aquisitivo da moeda nacional. Da competência é o reconhecimento de ativo passivo no período em que se referem, independente de pagamento e recebimento. Depois eu arrumo isso aqui. Bem, então, como eu estava dizendo, que você vai ter que, no período, né, registrar as operações tanto de ativo quanto passivo, independentemente de se ocorreu o pagamento dele. Beleza? Então, imagina que você comprou uma mercadoria e por exemplo, você tem, sei lá, você comprou 100 mil e ela só vai chegar no próximo mês. Então, essa questão, você já, por exemplo, você já pagou antecipadamente, e aí você tem que dizer quando é que, ou você já tem que dizer assim, peraí, deixa eu ver como que eu posso dizer. Aconteceu o fato, né, de você ter pago, e aí você vai ver quando é que você vai reconhecer aquela receita, quando você vai reconhecer aquela despesa, tudo direitinho para que também não ocorram distorções dos fatos contábeis, beleza? E também temos aqui a simultaneidade da confrontação de receitas e despesas correlatas. Também seguindo lá a dupla partida de Luca Pacioli, né, que você sempre tem que ter uma despesa com um ativo com um passivo, uma despesa com uma receita, e enfim. Aí eu deixei aqui também um textinho do CPC 00, que diz o seguinte: o regime de competência reflete os efeitos das transações e outros eventos e circunstâncias sobre reivindicações e recursos econômicos da entidade, que reporta nos períodos em que esses efeitos ocorrem, mesmo que os pagamentos e recebimentos à vista resultantes ocorram em período diferente. Então você pode perceber que, mesmo que os pagamentos ocorreram em períodos distintos do seu, daqui a um ano, um mês, 3 meses, mas ocorreu, tem que ser registrado pelo princípio da competência. E aqui outro trechinho: porque o regime de competência reflete os efeitos de transações e outros eventos nos períodos em que eles ocorrem, mesmo que os pagamentos e recebimentos à vista resultantes ocorram em período diferente. Com isso, eles fornecem uma base melhor para a avaliação do desempenho passado e futuro da entidade do que informações exclusivamente sobre recebimentos e pagamentos à vista durante esse período, ou seja, diferenciando ele do regime de caixa, beleza? O princípio da prudência diz o seguinte: quando apresentar mutações patrimoniais diversas, você tem que fazer o quê? Você tem que colocar o menor valor para o ativo, mas que não seja subestimado, e o maior valor para o passivo, mas que não seja superestimado. Ou seja, você tem que ter aquela capacidade de julgamento que a contabilidade, por princípios, dá para dizer qual vai ser realmente o nosso valor contábil, seguindo esse princípio aqui, mas sem exagerar e sem criar reservas escondidas, enfim, esse tipo de coisa. Beleza, então a gente acabou aqui com o nosso segundo assunto, que eram os princípios contábeis, e agora a gente vai trabalhar na qualidade das informações contábeis. Beleza, então vamos dar aqui só uma olhada, se tem alguma dúvida. Ah, sim, Jennifer, eu vou deixar com certeza, beleza? Isso aí vai ser para todo mundo tirar 10 na prova. Esse slide aí foi bem feito exatamente para isso, né, pessoal? Então vamos com tudo para essa prova, beleza? Enfim, vamos lá continuar com o assunto. Agora a gente vai trabalhar com a qualidade das informações contábeis. Então a gente está falando agora das características qualitativas, ou também chamadas de qualificativas, e vai ser aqui é um pouquinho maior do que os próprios princípios contábeis, então vamos com tudo. Então, o que são as características qualificativas ou qualitativas, né? São informes úteis, ou seja, são coisas assim, são características que vão deixar mais úteis a sua demonstração, e destacam e oferecem amparo aos dados registrados, ou seja, eles vão dar aquele apoio das informações que foram enunciadas, né?
Então, nós temos aqui o exemplo do pronunciamento técnico PME, que ele vai oferecer informações sobre a posição financeira, né, e fluxos de caixa da entidade. Então, ele vai trazer com as suas características qualitativas ou qualificativas, eu vou ficar chamando de qualitativo para ficar mais fácil, as informações sobre coisas relacionadas ao próprio patrimônio da entidade, enfim. E tem uma observação, né, que as avaliações elas variam de diferentes indivíduos por causa dos seus julgamentos. A gente tem que sempre lembrar, né, que como agora a gente está trabalhando com princípios, vai ocorrer aquela subjetividade da maneira de como um contador pode pensar em relação ao outro, beleza? Aqui temos a nossa aplicação das características qualitativas fundamentais, e ela vai seguir uma seguinte lógica. O primeiro passo é identificar o fenômeno econômico, o segundo, identificar o tipo de informação sobre esse fenômeno, aqui também está errado, sobre esse fenômeno que é mais relevante, e determinar se essas informações estão disponíveis e se podem fornecer representação fidedigna do fenômeno econômico. Então, você primeiro tem que identificar, você tem que estar visível que ocorreu aquele fenômeno, né? Identificar o tipo de informação sobre esse fenômeno que é mais relevante, ou seja, aquilo que aconteceu vai influenciar mais o nosso cliente, o nosso investidor. E o nosso terceiro, se determinar se essas informações estão disponíveis, se você realmente consegue colocar em papel, né, se você consegue mensurar aquela informação, e você pode fornecer representação fidedigna do fenômeno econômico, beleza? E os pontos mais importantes dessa parte, e contudo tem que saber de todos, essa aqui eu já estou colocando, que é em relação à neutralidade, à comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade. Esses são o que a professora tinha colocado lá em sala de aula, mas é claro que é importante saber de todos os princípios, beleza? Então vamos lá para as características qualitativas. Bem, pessoal, é importante saber de todas elas e também entender o que seriam as características qualitativas fundamentais e as características qualitativas de melhoria, beleza? Então, vou citar rapidinho quais são elas e depois vamos entender qual é a diferença delas. Bem, nós temos aqui nas características qualitativas fundamentais a relevância, materialidade, que é um aspecto da relevância, eu até coloquei aqui porque foi uma outra questão lá da lista, e a representação fidedigna. Já nas características qualitativas de melhoria, nós temos a comparabilidade, a capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade, beleza? Isso aqui está tudo direitinho lá no nosso CPC 00, no capítulo 2, caso a pessoa queira ler em sua totalidade. Mas aqui eu peguei os tópicos mais importantes dessas características, beleza? Então, primeiro de tudo, qual a diferença entre uma característica qualitativa de fundamental, né, e uma característica qualitativa de melhoria? Bem, pessoal, as características qualitativas fundamentais elas são obrigatórias na preparação da demonstração contábil, ou seja, ela tem que ter relevância, ela tem que ter materialidade, né, ela tem que ter a representação fidedigna das nossas informações. Enquanto isso, as características qualitativas de melhoria, elas são desejáveis, mas não essenciais na hora da preparação da demonstração contábil, beleza? Então, elas são aquelas informações que você pode fazer com que seja melhor a sua demonstração contábil, porém que não é obrigatória na hora da formulação, beleza? Então, nós temos aqui a comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade nesse caso. Bem, vamos começar aqui com as características qualitativas fundamentais. Nós temos aqui a relevância. O que seriam elas? Né? Seriam informações relevantes para a tomada de decisão, ou seja, que influenciem, tem que ser informações que influenciem, que sejam importantes, que aconteceram na empresa e que vai influenciar na tomada de decisão, que consiga avaliar eventos passados, presentes e futuros, ou seja, tem que ter valor confirmatório, prever e confirmar dados interrelacionados, ou seja, tem que ter valor preditivo, e informações sobre a posição patrimonial financeira que sirvam para projetar posição e desempenho futuros e assuntos relacionados. Exemplo, dividendos a serem pagos. Então, essas são as grandes
características da relevância. Tem que ter valor confirmatório, tem que ter valor preditivo e que sirvam para projetar, né, essa posição e desempenho futuro, que na verdade é essa questão do próprio valor preditivo. Isso aqui é só uma repetição, mas com um exemplozinho que você pode dar, né? Que por exemplo, um investidor vai lá na sua empresa, olha as informações e ele vai pensar: será que os dividendos vão subir mais, vão subir menos? Ou vão reduzir, né, no caso? Então, ele vai lá nas demonstrações contábeis e vai obter com as informações que sejam relevantes, que estão lá, saber se vai ocorrer uma alta ou queda nos dividendos pagos pela empresa. Aqui na materialidade, nós temos então ela como sendo um aspecto da relevância, ou seja, ela não é considerada uma característica qualificativa ou uma característica qualitativa. É material, e aí aqui é a definição do que é material. É material a informação se sua omissão, distorção, puder influenciar em decisões econômicas dos usuários. Ou seja, é aquela informação que, se você retirar da contabilidade, das demonstrações financeiras, vai alterar no poder de decisão dos nossos indivíduos, dos nossos investidores, beleza? E aí eu tenho uma observação, que existem casos que só a natureza da informação determina relevância, ou que ambas determinam. Ou seja, existem casos que não é necessário ser mensurável, que vai alterar a relevância, ou que vai ser ou não relevante, né? Então, por exemplo, qualquer mudança na administração da empresa, ela pode não ter uma natureza palpável, mas ela é relevante por si só, beleza? Que seria, então, essa natureza seria relevante por si só. E a materialidade seria essa questão enfim, é isso, basicamente. E aqui os itens, e aqui, então. Itens que não tenham nenhuma importância para os usuários devem ser tratados da maneira mais simples possível. Itens que tenham maior importância para os usuários devem ser tratados de maneira detalhada. Então, aqui, a convenção contábil da materialidade é o seguinte, que itens que não tenham nenhuma importância para os usuários, eles devem ser tratados de uma maneira simples. É claro que você não vai poder também retirar a informação do fato, beleza? Mas você tem que trabalhar de uma maneira simples, sem gastar muito capital para encontrar aquela informação. Enquanto que as informações mais importantes tem que dar o máximo de detalhes possível, ou no caso, eu só coloquei aqui detalhados, para que consiga trazer as melhores informações, né? E que a relação de custo-benefício seja favorável também. Então, é claro que tem a limitação material, mas que você realmente tem que tentar fazer uma boa informação. Você tem que trazer uma boa informação acerca do fato econômico. Beleza? E a representação fidedigna, que inclusive tem a neutralidade, enfim, ela diz o seguinte, que a informação ela deve ser completa, neutra e livre de erros, beleza? Então, completa, tem que trazer tudo em relação à informação que está vindo. Neutra, você não pode enviesar a informação, você não pode dizer, é assim, você não pode inventar alguma coisa que altere o entendimento do investidor sobre ela, né? Você não pode distorcer essas informações. E livre de erros, você não pode trazer informações erradas da sua contabilidade. Inclusive, eu acho que foi, não sei se foi do Itaú ou do Pão de Açúcar, que teve algum problema. Saiu hoje mesmo no jornal, que teve lá erro na hora das demonstrações contábeis e despencou 10% o balanço deles após essa confirmação desses erros, né? Enfim, vamos continuar aqui. Então, a representação fidedigna também tem essa questão de representar adequadamente a informação, sem desvios e vieses, como a gente tinha mencionado.
atentar a boas estimativas em casos de notas explicativas, ou seja, você tem que criar aquela, assim, porque existem momentos, né, que você vai ter que fazer estimativas, e então você vai ter que seguir uma prudência, você vai ter que ser prudente na hora da confirmação das informações. Você pode ver que agora você já está dando um link com as informações aqui, tanto do passado quanto de agora, né? Então, representação fidedigna está junto ali com a prudência do contador. E representar adequadamente as transações e que atendam aos critérios de reconhecimento. Beleza? Então, tem que representar exatamente como deve ser feito, né? Tem que ser profissional e que atendam aos critérios de reconhecimento, ou seja, que seja identificável, mensurável, evidenciado e, enfim, publicado para a nossa demonstração contábil. Já a comparabilidade, ela é aquela característica que possa comparar informações contábeis ao longo do tempo. Então, ela está falando o seguinte, que as informações da demonstração contábil, elas têm que seja possível você comparar com o passado, né, da empresa, essas novas informações que estão vindo. É claro que ela não pode ser confundida com uniformidade. Como assim? Você pode ter lá a sua maneira tradicional de fazer a contabilidade, porém você viu na sua empresa que tem um método melhor para contabilizar, então você vai fazer lá uma demonstração com as notas explicativas, alterando os valores, mas sempre trazendo as informações passadas e ajustando a valor, né, aos valores, a sua nova maneira de contabilizar as informações, beleza? E que tenha na demonstração contábil dados dos períodos passados para se comparar com o presente, ou seja, é obrigatório que você dê aquela informação para você ter uma noção de como a empresa, como a saúde financeira da empresa está indo em relação aos anos passados, para você saber se ela está indo bem ou se está piorando, beleza? Aqui a capacidade de verificação, ela fala o quê? Sobre que as informações representem de forma fidedigna os fenômenos econômicos. É bem parecida à representação fidedigna. Que possua a capacidade de vários indivíduos chegarem a um consenso com informações obtidas. Isso é o importante, né? Que as pessoas consigam verificar que realmente aconteceu aquele dado, tanto da maneira direta, ele pode ser verificado de duas maneiras, né? Da maneira direta, podendo, por exemplo, contar o dinheiro, de fato, se chegou no valor, ou indireta, que no caso você vai verificar por meio das demonstrações, lá pelo valor contábil do estoque, mediante a própria informação que foi dada lá na demonstração contábil. A tempestividade, ela então é uma característica do princípio da oportunidade, que ela fala o quê? Que forneça a informação dentro do tempo de execução da decisão, ou seja, que ela tem que ser dada para o investidor da maneira mais rápida possível para que ela ainda seja útil na hora da tomada da decisão, beleza? A compreensibilidade trata acerca das informações, que as informações sejam compreensíveis aos usuários, ou seja, você tem que escrever de uma maneira na qual os usuários consigam entender, porém, mas, aqui, né, que eu já coloquei, mas que tenham conhecimento razoável dos negócios, empresas e contabilidade para entender, ou seja, é claro que a gente vai estar lá falando de alguma coisa, mas tem algumas outras que o cara tem que saber um pouco de contabilidade. O cara tem que estudar um pouquinho para entrar em relação aos assuntos, né, dados nas demonstrações contábeis e que consiga, portanto, compreender mediante esses estudos. E a outra característica aqui da compreensibilidade é de facilitar o entendimento das informações, ou seja, você tem que fazer realmente tentar criar uma informação de uma maneira simples que o investidor consiga entender, mas que não exclua informações sobre assuntos complexos necessários, ou seja, não é porque a informação será complexa que você vai tirar a informação das demonstrações contábeis, beleza? No caso, você vai deixar lá e
E se for necessário para a tomada de decisão, que o nosso investidor, no caso, estude para entender o que está sendo dito, beleza? Aí temos os antigos princípios, ou antigos, na verdade, antigas características, né? Que seria a primazia da essência sobre a forma, a prudência, a integralidade e o equilíbrio custo-benefício. E a informação que é bem interessante da contabilidade é o seguinte: é que ainda que revogados, eles ainda podem ser utilizados como base, beleza? Isso aí é importante para saber. Então, a primazia da essência sobre a forma é o que? Valorizar a essência de cada operação ao invés do escrito, beleza? Então, é aquela questão do que a gente tinha visto até antes, lá no início. Informações apresentadas com sua substância e realidade econômica e não apenas sua forma legal, que na verdade a gente está, acho que até repetindo esse negócio. Mas enfim, vamos continuar aqui. E mesmo que as informações sejam extraídas de um período sejam legais, o contador sempre deve se atentar a trazer o que é a verdadeira natureza do negócio, como por exemplo os casos de leasing, onde a verdadeira operação é um contrato de compra e venda. Caso não siga a forma legal, pode-se apresentar distorções e desinformações que atrapalham na hora da tomada de decisões pelos investidores. Então, é o que a gente tinha dito, né, que a pessoa realmente tem que trazer o que a informação quer realmente dizer e não simplesmente jogar a informação legal assim como ela é. Você tem que trazer a informação útil para que o nosso contador ou para que o nosso investidor consiga utilizar e tome a sua decisão, independente de que não era necessário, entre aspas, fazer ou colocar aquela informação, beleza? E a prudência, que seria então um emprego de certo grau de precaução no exercício dos julgamentos necessários às estimativas em certas condições de incerteza, no sentido de que ativos não sejam superestimados ou subestimados. Agora você pode ver que esses princípios, essas características, elas entraram lá em alguns princípios, né, que a gente viu, ou inclusive nas características qualificativas. Então, é por isso que ela está se repetindo aqui, beleza? Mas elas existiram, mas agora estão integrando de uma outra maneira no nosso assunto, beleza? E aí não permite reservas ocultas ou provisões excessivas, que nem eu tinha falado. E o contador tem que ser prudente. Ele tem que saber o que está fazendo. Ele tem que saber como contabilizar a coisa sem inventar problema, sem distorcer, sem criar vieses, esse tipo de coisa. A integralidade, no caso, é aquela questão da informação que tem que ser completa, neutra, sem omissões e, no mínimo, né, seria alimentada a materiais e custos. Então, essa é a grande sacada que, inclusive, eu acho que pode ser uma das questões de prova. Quer dizer, na verdade, eu acho que é tão simples que não seria, mas está aqui e é importante saber que existe a integralidade. E o equilíbrio custo-benefício é aquela questão da limitação de ordem prática e que tem aquela relação também de custo-benefício, ou seja, que os benefícios da informação contábil excedam o custo de produzi-la. Então, pessoal, isso é também bem legal de pensar, é que a nossa informação contábil ela tem que ter um preço inferior as informações que você está divulgando para o mercado, beleza? Que aquela informação seja útil mesmo, que traga valor econômico pela demonstração dela, entendeu? Isso é bem interessante de se pensar. E agora vamos dar aqui uma outra pausa. A gente terminou esse primeiro assunto e agora a gente vai começar a estrutura conceitual do CPC 00, beleza? Deixa eu ver se tem algum comentário. Beleza, tá tranquilinho. Estão achando rápido, lento as aulas? Tá bem tranquilo, pessoal?
Enfim, tomei aqui uma água já. Estou preparado para o round 3 ou 4. Só vamos com tudo. Então, vamos entrar aqui agora na estrutura conceitual do CPC00. E, bem, aquela grande introdução. Para que serve o CPC00? Então, ele vai estabelecer bases para quê? Melhorar transparência e comparabilidade internacional e qualidade das informações financeiras, reforçar a prestação de contas, reduzindo a lacuna de informações entre administradores e investidores, e aumentar a eficiência econômica ao melhorar a identificação de oportunidades e riscos. Então, essa é a finalidade da estrutura conceitual. Melhorar a transparência e comparabilidade internacional, ou seja, ela vai estar trabalhando agora com as normas internacionais e vai deixar empresas brasileiras, né, juntas, equiparadas às internacionais em questão das demonstrações contábeis, reforçar as prestações de contas, ou seja, com os princípios e regras que se tem, a gente vai ter uma credibilidade e aumentar a eficiência econômica ao melhorar a identificação de oportunidades e riscos que os investidores vão possuir quando se aplicada direitinho a nossa estrutura conceitual na hora da formulação da demonstração contábil. Enfim, aqui na verdade são os objetivos. Aqui são os objetivos da estrutura conceitual e aqui são as finalidades. Então, só aqui a introdução, né, o objetivo mesmo. E a finalidade, agora a gente sim está realmente entrando. Eu tinha errado ali, mas aquilo eram os objetivos. Agora, as finalidades, quais são? Trazer um arcabouço conceitual que auxilia os usuários a entender os pronunciamentos com maior facilidade, auxiliar o desenvolvimento das IFRS para lapidar bases consistentes aos usuários e auxiliar os preparadores dos relatórios financeiros quando nenhum pronunciamento se aplica ou necessitar de orientação numa escolha política contábil. Então, aqui ele vai trabalhar tanto para auxiliar os investidores, aqueles que necessitam as informações contábeis, a entender como que vai funcionar o sistema, a auxiliar o desenvolvimento e equiparação ao IFRS e auxiliar os contadores na hora de julgamentos, beleza? E tais finalidades, isso é interessante, eles auxiliam o quê? Ao trazer um framework a ser seguidos para que os contadores tenham a base necessária para formular as demonstrações contábeis e que tal demonstração seja útil na tomada de decisão. Então, essa é a grande finalidade, né? Que tenha essa base necessária para a formulação com conhecimento do CPC00 e que seja útil na hora de você, que o investidor, ou enfim, qualquer usuário da contabilidade necessitar na hora de tomar a sua decisão. Aí o objetivo, aqui no caso seria fornecer informações úteis aos investidores referente à oferta de recursos da entidade. Aqui na verdade é uma introdução, né? O que a estrutura conceitual estabelece. Estabelece base para tal. Aqui a finalidade, aqui o objetivo. Eu não sei porque eu estou falando que uma é base, outra é objetivo, enfim. Aqui é simplesmente o que a estrutura conceitual estabelece nessa introdução. Perdão aí porque me emborolei todo. Enfim, vamos continuar. Aqui é o objetivo. Então, no objetivo, nós temos o quê? Que a gente vai fornecer informações úteis aos investidores referente à oferta de recursos da entidade. Então, esse é o grande objetivo, é você trazer essas informações referentes ao que a nossa entidade possui, beleza? E envolve o quê? Compra, venda, mantenimento de instrumentos patrimoniais de dívida, concessões e liquidações de empréstimos ou de outras formas de créditos, e direito de votar e influenciar nos atos da administração. Isso são as informações que os investidores eles vão buscar em relação à sua entidade.
E também eles possuem algumas expectativas, que envolvem a avaliação do valor, as incertezas e a gestão de recursos da administração, beleza? Então, essas são as expectativas que vai possuir o nosso investidor. A observação: os relatórios eles baseiam-se em estimativas, julgamentos e modelos. O pronunciamento estabelece uma meta a ser atingida de relatório financeiro, de modo a melhorar sua utilidade, tal que os conceitos são a meta que os preparadores dos relatórios financeiros se esforçam em atingir. Ou seja, os relatórios eles são estimativas do real valor da empresa. Então, ele não a estrutura conceitual, o objetivo dela não é apresentar a demonstração, o valor real da empresa, e sim que as informações que você tem lá dentro sejam úteis para você tomar decisões futuras acerca da entidade, beleza? Essa é a grande finalidade da contabilidade, que tal demonstração seja útil na tomada de decisão. E, é claro, com as finalidades em relação à estrutura conceitual aqui, que é de trazer o arcabouço, de auxiliar os investidores e auxiliar os preparadores dos relatórios financeiros. Aí a segunda informação aqui: o CPC 00 não é caracterizado como pronunciamento técnico, e sim como uma orientação de caráter geral. Então isso é extremamente importante, cai em questão de prova e pode ser que gente caia nisso. Portanto, caso exista conflito entre estes dois, prevalecerá o pronunciamento técnico, ou seja, o CPC é só uma orientação das informações que a gente vai trabalhar, beleza? E sempre vai possuir algum conflito, né, entre pronunciamentos técnicos e o próprio CPC o próprio CPC 00, e sempre vai prevalecer esses pronunciamentos técnicos, beleza? E o CPC 00 aborda apenas as orientações de caráter geral da contabilidade. Isso também é importante saber, porque o CPC 00 ele não envolve cálculos sobre cálculos de operações, não envolve informações sobre por exemplo, estoques. Não, ele só fala acerca mesmo da informação, assim, dos princípios e das informações relevantes e do objetivo e da finalidade das demonstrações contábeis, beleza? Talvez lá nos capítulos 3 e 8, eu só falo em relação à questão do estoque, pode ser que fale assim, sobre o que seria cada um, porém não vai detalhar cada informação. Cada parte mesmo tem lá o seu pronunciamento técnico direitinho para você saber acerca deles. As informações úteis a investidores são elas, né? São os recursos econômicos da entidade, reivindicações e alterações nessas, e eficiência e eficácia da administração e de suas responsabilidades. Os investidores, então, eles sempre vão estar olhando os recursos econômicos da entidade, como que eles estão circulando, e a eficiência da administração, porque isso aí também é importante, porque a entidade, ela, dependendo da administração, pode trazer incertezas ou até benefícios, né? E a observação é que tais investidores obtêm as informações dos relatórios, que não irão fornecer todas as informações e não se destinam a apresentar o valor da entidade. Aquilo ali é só falando o que eu já tinha falado, só que também complementando com essa parte de que não irão fornecer todas as informações. Além disso, ele pode ser não exato e ter mais informações para um conjunto de usuários, mas que não é o objetivo da demonstração financeira. Só está dizendo que na hora da demonstração pode ser que alguma parte seja mais favorecida que as outras, que necessitam da informação. Mas não existe uma questão, um consenso de quanto mais, quanto menos. No caso, é simplesmente julgamento e custo-benefício da informação a ser entregue, beleza? E além disso, as informações devem atender o maior número de principais usuários, porém não impede que a entidade que reporta inclua informações adicionais que sejam mais úteis para um subconjunto específico
de principais usuários. Então, aqui isso é também uma parte do CPC 00 que está falando isso, que mesmo que reporte informações sobre uma coisa, você pode achar que é também importante, né, que é relevante no caso, trazer informações sobre um subconjunto que também seja específico, ou que seja necessário para uma melhor tomada de decisão dos indivíduos. Então é sempre aquela questão de relevância e prudência, e no caso não, é só relevância mesmo, só relevância. E em questão dos relatórios financeiros, o que eles vão fornecer? Eles vão fornecer informação sobre a posição financeira da entidade, a oferta de recursos da entidade, efeitos de transações que alterem os recursos econômicos e as reivindicações da entidade, beleza? Então, essa é a grande importância dos relatórios financeiros. Trazer posição financeira da entidade, oferta, reivindicação e efeitos de transações que alterem recursos econômicos. Assim fica fácil de se lembrar. Posição financeira, oferta e reivindicações e transações que alterem os recursos econômicos. Aí falando aqui sobre os recursos econômicos e reivindicações. Quais são as informações para avaliar dentro desse subtópico, né? Liquidez e solvência, necessidade de financiamento adicional, probabilidade de êxito na obtenção do financiamento, avaliar a gestão de recursos da administração e prever distribuição de fluxos de caixa. Então, isso aqui é mais para você ter aquele caráter preditivo do que vai acontecer na nossa empresa, beleza? E tem aqui o nosso ciclo de observação do desempenho financeiro, em que você olha o retorno, você olha a gestão de recursos da entidade e a avaliação da incerteza dos fluxos de caixa futuros. Ou seja, primeiro você vê o macro, quanto foi o retorno total, aí depois como que a administração utilizou aqueles recursos, e depois talvez as provisões das coisas que podem alterar o patrimônio no futuro, beleza? E aqui no desempenho financeiro, então a gente tem aqui que pelo regime de competência é a melhor base para entender o desempenho financeiro da entidade, ou seja, para avaliar a capacidade passada e futura de geração de fluxos de caixa líquido. Então, a melhor maneira, né, para você saber sobre o desempenho financeiro da sua entidade é mediante o princípio da competência, exatamente por essa questão de conseguir avaliar a capacidade passada e futura de geração de fluxos de caixa, beleza? E as informações passadas, por que elas são importantes? Porque elas vão indicar como a entidade obtém e despende caixa, as informações sobre contratação e amortização de dívidas, e também auxiliar a compreender, avaliar e interpretar o desempenho financeiro da entidade, beleza? Acerca dos recursos econômicos, o que nós temos aqui? Então, o desempenho financeiro produz informações sobre seus, ou seja, dentro aqui do desempenho financeiro, ele vai trazer informações sobre recursos econômicos. E o que seriam os recursos econômicos? São aquilo que vai avaliar na gestão de recursos e avaliar na capacidade passada e futura da entidade de gerar fluxos de caixa líquidos, beleza? Além disso, também está falando sobre o retorno produzido e sobre a variação e seus componentes, a variação do caixa, né, do patrimônio no caso, e dos seus componentes. Então, no retorno produzido serve para quê? Para prever a eficiência e eficácia dos recursos, e a variação e seus componentes avalia a incerteza dos fluxos de caixa futuros. Aí uma observação aqui: caso haja alterações nos recursos econômicos, deve-se dizer o motivo pelo qual ocorreu tal alteração e que possui as informações necessárias para propiciar este entendimento e também das implicações futuras. Isso você faz lá nas notas explicativas, né? Então, aqui, né, serve para prever a eficácia dos recursos com o retorno produzido, ou seja, o qual está rendendo, né, a nossa empresa, e a variação em seus componentes avalia a incerteza dos fluxos de caixa futuro, ou seja, aquelas variações elas podem trazer benefícios ou malefícios para a nossa empresa.
E agora as informações sobre a administração. Primeiro, né, existe a necessidade de se avaliar a eficiência e eficácia da administração da entidade. Por quê? Porque vai estar atrelado às informações sobre retorno produzido pela entidade que avaliam a gestão de recursos da administração. Então, em relação a como a administração trabalha, vai estar diretamente relacionado às informações sobre o retorno produzido pela entidade. Beleza? Dependendo da administração, pode melhorar o retorno produzido ou piorar. E também são úteis para prever os retornos futuros da entidade sobre seus recursos econômicos. Beleza? Então, essa é uma outra grande observação. E com isso nós conseguimos completar o nosso conteúdo. Com esses slides eu literalmente peguei aquelas 3 listas, li o CPC 00 até lá o finalzinho do capítulo 2, e tentei colocar toda a informação que tinha lá no nosso conteúdo, beleza? Então, pega esses slides, se você estudou pouco, madruga, só uma madrugada, 3 da manhã, acorda lá mais ou menos, e vai até 6 da manhã estudando, beleza? Ou até 8, né? É só uma madrugadazinha, você consegue passar, inclusive tirar um 10 na prova, beleza? Se mova café um dia, que não tem problema, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal para mais informações no futuro. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou, fui!